A oração poderosa de hoje é para você que está cansado de esperar o dinheiro chegar e só ver as portas se fechando. As contas não param, o peso da vida está nas tuas costas e o medo de faltar te persegue até no sono. Você olha para o céu e pergunta em silêncio: Senhor, até quando? Mas escute com atenção. Deus ouviu o teu clamor. E este mês, novembro, será o mês da tua virada. São Miguel Arcanjo está descendo agora com poder e glória, cortando amarras, invejas e toda a força que bloqueava teu sustento. São Rafael Arcanjo toca tuas mãos e cura as feridas financeiras, emocionais e espirituais que te impediam de prosperar. São Gabriel Arcanjo sopra do alto e anuncia: o céu decretou, o dinheiro urgente vai chegar. O efatá divino foi liberado sobre a tua vida. O decreto celestial de abra-te. Abra-te para o milagre, para a abundância e para as oportunidades que Deus vai colocar diante de ti neste mês. Faça o seu ato de fé agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta este vídeo e escreva nos comentários: eu recebo a riqueza ativada por São Miguel e os 3 arcanjos neste mês de novembro. Hoje, o céu se moveu em teu favor e o que estava travado vai começar a fluir. Nada e ninguém poderá impedir o que Deus já decidiu liberar nas tuas mãos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor de toda riqueza e abundância, prostro-me diante de tua majestade infinita neste momento sagrado, com um coração cheio de expectativa e fé. Tu que formaste o ouro nas profundezas da terra, que estabeleceste as leis da prosperidade no universo, que determinaste que teus filhos não fossem mendigos, mas herdeiros de todas as tuas promessas, eu te busco hoje com toda a sinceridade da minha alma. Reconheço, ó Pai Celestial, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de ti, que desces do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Confesso que muitas vezes duvidei da tua provisão, que me deixei consumir pela ansiedade em relação às finanças, que coloquei minha confiança em braço humano, ao invés de descansar na certeza de tua fidelidade. Perdoa-me, Senhor, por todos os momentos em que murmurei contra a tua providência, por todas as vezes que me esqueci de que tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus que vê de antemão todas as minhas necessidades e já preparou a solução antes mesmo que o problema se manifestasse. Neste dia abençoado, invoco o poder do nome sagrado de Jesus Cristo, nome acima de todo nome, no qual se dobra todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Pelo sangue precioso derramado no Calvário, que me dá acesso direto ao trono da graça, clamo pela manifestação sobrenatural da abundância divina em minha vida financeira. Senhor Jesus, tu que multiplicaste os pães e os peixes, que transformaste água em vinho, que fizeste Pedro encontrar a moeda na boca do peixe para pagar os impostos, manifesta teu poder multiplicador sobre tudo o que está em minhas mãos. Que cada centavo que eu possuo seja abençoado, multiplicado e santificado para glorificar teu nome. Quebro agora, em nome de Jesus, toda maldição geracional de pobreza, toda palavra negativa pronunciada contra a minha prosperidade, todo pacto inconsciente com a escassez que possa ter sido estabelecido por meus antepassados ou por mim mesmo em momentos de desespero. São Miguel Arcanjo, príncipe glorioso da milícia celestial, guerreiro invencível de Deus, eu te invoco neste momento com toda reverência e urgência. Tu que venceste Lúcifer e o lançaste do céu, tu que batalhas constantemente contra as forças das trevas que tentam destruir os filhos de Deus, eu te peço, luta por mim nesta batalha financeira que enfrento. Sei que não estou lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes que bloqueiam minhas bênçãos financeiras. São Miguel, com tua espada flamejante de luz divina, corta agora todas as correntes espirituais que prendem minha prosperidade. Destrói todo encantamento, feitiçaria ou trabalho espiritual maligno que tenha sido feito contra minhas finanças, seja por inveja, ciúme ou maldade de pessoas que não suportam me ver prosperar. Queima com teu fogo celestial todo decreto demoníaco de pobreza, toda sentença de fracasso financeiro, toda programação mental de escassez que o inimigo tenha implantado em minha mente ao longo dos anos. Glorioso São Miguel, estabelece uma barreira de proteção angelical
ao redor de todas as minhas fontes de renda. Que nenhum devorador possa consumir o fruto do meu trabalho. Que nenhum ladrão espiritual possa roubar as bênçãos que Deus determinou para mim. Ordena, ó Príncipe Celestial, que as legiões angelicais sob teu comando cerquem minhas contas bancárias, meus investimentos, meus negócios, minhas oportunidades de trabalho. Que anjos guerreiros estejam posicionados nas portas das instituições financeiras que administram meu dinheiro, impedindo qualquer ataque espiritual que vise causar prejuízos ou perdas inexplicáveis. Vejo-te agora com os olhos da fé, descendo dos céus vestido com armadura resplandecente, trazendo nas mãos os decretos divinos de prosperidade que foram assinados pelo próprio Deus em meu favor. Declaro que tu tens autoridade total para executar estes decretos na dimensão física da minha realidade, removendo todo obstáculo, abrindo toda porta fechada, derrubando todo muro que separa meu estado atual da abundância que Deus já determinou que é minha por direito de herança em Cristo. São Gabriel Arcanjo, mensageiro supremo de Deus, anjo das anunciações divinas, tu que trouxeste as melhores notícias para Daniel, para Zacarias, para a Virgem Maria, eu te invoco com fé ardente para que tragas para mim os anúncios de prosperidade que o céu preparou para este novembro. Sei que nos reinos celestiais já existem contratos assinados com meu nome, oportunidades de negócios que foram orquestradas pela providência divina, propostas financeiras que estão esperando apenas o momento certo para se manifestarem. São Gabriel, acelera a manifestação destas bênçãos. Traz-me as mensagens de aprovações financeiras, de créditos liberados, de dívidas canceladas, de multiplicação sobrenatural de recursos. Que tua voz angelical ressoe nos ouvidos daqueles que têm poder de decisão sobre minhas questões financeiras, inclinando seus corações favoravelmente em minha direção. Sussurra palavras de sabedoria aos banqueiros, aos investidores, aos empregadores, aos clientes, aos parceiros de negócios, fazendo com que eles vejam em mim um valor excepcional e desejem abençoar-me financeiramente. Anjo Gabriel, abre minha mente espiritual para receber as ideias criativas e inovadoras que vêm do céu, aquelas ideias que podem se transformar em fontes abundantes de renda. Que eu seja como José no Egito, que recebeu sabedoria sobrenatural para administrar recursos e criar abundância em meio à crise. Inspira-me com estratégias divinas de prosperidade, mostra-me oportunidades que outros não conseguem enxergar. Posiciona-me no lugar certo, na hora certa, diante das pessoas certas. Declaro que meus ouvidos espirituais estão abertos para ouvir tuas mensagens celestiais, que meu coração está receptivo para as direções divinas em relação às finanças, que minha mente está alinhada com a mente de Cristo para tomar decisões financeiras sábias e prósperas. Quebro agora toda a surdez espiritual que me impediu de ouvir as orientações celestiais sobre como multiplicar meus recursos. Renuncio a toda a teimosia que me fez seguir meus próprios caminhos financeiros, em vez de esperar pela direção divina. Comprometo-me a seguir fielmente cada orientação que receber do céu através de tua mediação, ó Gabriel, mesmo que pareça não fazer sentido para a lógica humana. São Rafael Arcanjo, médico divino, anjo da cura e da restauração, tu que curaste Tobias e o guiaste para uma jornada que resultou em grande prosperidade, eu te invoco com urgência para que cures todas as feridas financeiras da minha vida. Quantas perdas acumuladas, quantos prejuízos inexplicáveis, quantas dívidas que cresceram como tumores malignos, consumindo a paz e a alegria da minha família. São Rafael, estende tuas mãos curadoras sobre minhas finanças doentes, restaura o que foi destruído, recupera o que foi perdido, multiplica o que foi reduzido, cura as brechas financeiras, aqueles buracos por onde o dinheiro escapa sem explicação. Fecha as torneiras de despesas desnecessárias, de gastos compulsivos, de emergências que surgem uma após a outra, consumindo todos os recursos. Aplica o bálsamo celestial sobre as dívidas, fazendo com que elas se tornem administráveis, negociáveis e finalmente eliminadas sobrenaturalmente. Arcanjo Rafael, tu que és chamado de remédio de Deus, sê o remédio para minha situação financeira terminal. Assim como ressuscitaste Sara da morte espiritual, ressuscita minhas finanças que estão mortas, meu crédito que está destruído,
minha reputação financeira que está arruinada. Declaro que através de tua intercessão poderosa, estou experimentando uma ressurreição financeira completa neste mês de novembro. As contas que estavam em vermelho estão sendo milagrosamente zeradas. Os cheques que estavam sem fundos estão sendo cobertos por provisões celestiais. As dívidas que pareciam impagáveis estão sendo canceladas por decretos divinos. Guia-me, ó Rafael, pelos caminhos da prosperidade, assim como guiaste Tobias pelo caminho que o levou não apenas à cura de seu pai, mas também a um casamento abençoado e a riquezas abundantes. Quero caminhar pelos mesmos caminhos angelicais que levam à multiplicação sobrenatural de recursos, ao favor inexplicável diante das autoridades financeiras, a sabedoria para administrar com excelência tudo o que Deus colocar em minhas mãos. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, uno em essência e trino em pessoas. Eu vos adoro e glorifico por esta operação angelical extraordinária que está sendo ativada em minha vida neste momento. Creio que os 3 arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, estão neste exato instante mobilizados celestialmente em meu favor, executando os decretos divinos de prosperidade que foram estabelecidos no Conselho Celestial antes da fundação do mundo. Vejo pela fé as hostes angelicais movimentando-se nas regiões celestes, removendo obstáculos espirituais, amarrando demônios de pobreza, abrindo portais de bênçãos financeiras. Declaro que um rio de ouro celestial está sendo liberado do trono de Deus, fluindo através das mãos dos arcanjos e sendo derramado sobre minha vida material. Este rio traz consigo contratos lucrativos, propostas irrecusáveis, heranças inesperadas, multiplicação sobrenatural do que já possuo, cancelamento milagroso de dívidas, aprovação de créditos, sucesso em empreendimentos, favor nas transações comerciais, aumento salarial, bônus surpreendentes, retorno de investimentos, restituições de impostos, prêmios, presentes generosos e toda forma de abundância material que a mente humana possa imaginar. Pai amado, neste momento de total vulnerabilidade diante de tua presença, preciso confessar a profundidade da dor financeira que tenho carregado. Quantas noites passei em claro, olhando para o teto, calculando e recalculando números que simplesmente não fecham, tentando encontrar uma solução matemática para um problema que transcende a matemática. A ansiedade tem sido minha companheira constante, roubando meu sono, minha paz, minha alegria, afetando até mesmo minha saúde física e meus relacionamentos. Senhor, Tu conheces cada lágrima que derramei em secreto, cada suspiro de desespero quando abri a correspondência e vi mais uma conta impossível de pagar, cada momento de vergonha ao ter que dizer não para meus filhos, porque simplesmente não havia dinheiro, cada humilhação de ter crédito negado, de ter cheques devolvidos, de ouvir o não de bancos e credores. A dor da escassez não é apenas financeira, ela corrói a alma, destrói a autoestima, faz a pessoa se sentir indigna, incapaz, fracassada. E o pior de tudo, Pai, é que esta dor tem afetado minha fé, fazendo-me questionar se Tu realmente te importas, se Tuas promessas são verdadeiras, se há esperança para alguém como eu. Quantas vezes me vi comparando minha situação com a de outros, vendo pessoas ao meu redor prosperando, enquanto eu continuo lutando apenas para sobreviver? A dor da injustiça financeira é real, Senhor. Trabalhei honestamente, me esforcei ao máximo, fiz tudo o que estava ao meu alcance, e ainda assim parece que existe uma barreira invisível impedindo que a prosperidade chegue até mim. Vejo pessoas que não te temem, que não seguem teus caminhos, prosperando abundantemente, enquanto eu que procuro servir-te fielmente, continuo nesta escassez angustiante. Perdoa-me, Pai, se em algum momento esta dor me levou à amargura, à inveja, ao ressentimento. Perdoa-me se questionei tua justiça, se duvidei do teu amor, se pensei que tu me abandonaste. Reconheço que estas são mentiras do inimigo, sussurradas em momentos de vulnerabilidade, tentando destruir minha confiança em teu caráter perfeito e imutável. Mas mesmo em meio a esta dor profunda, escolho continuar confiando, continuar crendo, continuar esperando contra toda a esperança que tu és fiel e que cumprirás cada uma de tuas promessas em minha vida.
A vergonha tem sido uma carga pesada demais para carregar, Senhor. Vergonha de não conseguir prover adequadamente para minha família, vergonha de depender de outros, vergonha de pedir emprestado repetidamente, vergonha de não conseguir retribuir bondades recebidas, vergonha de estar sempre devendo, sempre atrasado, sempre lutando. Como é doloroso ver meus filhos desejando coisas simples que outras crianças têm e ter que encontrar palavras para explicar por que não podemos comprar, por que não podemos ir, por que não podemos ter. Cada pedido negado é uma facada no coração de um pai ou mãe que deseja apenas dar o melhor para seus filhos. Senhor Jesus, Tu que conheceste a pobreza material em Tua encarnação, Tu que não tinhas onde reclinar a cabeça, Tu que dependeste da generosidade de outros para teu sustento, eu sei que Tu compreendes esta dor perfeitamente. Por isso venho a Ti com toda a confiança, sabendo que não sou julgado nem condenado por minha situação financeira, mas acolhido com amor e compaixão infinitos. O peso das dívidas é esmagador, Senhor. Cada cobrança que chega é um lembrete do fracasso. Cada ligação de cobradores é uma tortura psicológica. Cada ameaça de negativação ou processo judicial é um terror que paralisa. As dívidas crescem como uma avalanche incontrolável. Os juros se multiplicam exponencialmente, transformando valores que inicialmente pareciam administráveis em montanhas intransponíveis. É como estar afogando lentamente, lutando para manter a cabeça acima da água, mas sendo puxado constantemente para baixo pelo peso das obrigações financeiras. Pai, somente um milagre pode me libertar desta prisão de dívidas. Somente uma intervenção sobrenatural pode quebrar estas correntes financeiras que me mantêm cativo. Clamo pelo poder do sangue de Jesus sobre cada dívida, declarando que assim como o sangue do Cordeiro libertou os israelitas da escravidão no Egito, o mesmo sangue me liberta agora da escravidão das dívidas. São Miguel Arcanjo, luta contra os espíritos de dívida que operam em minha vida. Destrói seus planos, anula seus decretos, quebra seus contratos espirituais. A dor de não ter recursos para emergências é paralisante, Senhor. Quando surge uma doença e não há dinheiro para remédios, quando o carro quebra e é impossível consertá-lo, quando a casa precisa de reparos urgentes e não há como fazê-los, a sensação de impotência é devastadora. Vivemos constantemente na corda bamba. Um problema inesperado pode desmoronar completamente o pouco de estabilidade que conseguimos construir. Não há reservas, não há poupança, não há segurança financeira alguma. É viver um dia de cada vez, esperando que nenhuma emergência aconteça, porque simplesmente não há como lidar com ela. Esta insegurança constante cria um estado de estresse crônico que afeta todo o organismo, a mente, as emoções, os relacionamentos. Senhor, eu preciso urgentemente da Tua provisão abundante, não apenas para suprir o hoje, mas para criar uma reserva que traga segurança e paz. São Gabriel, anuncia-me as boas novas de uma mudança radical em minha situação financeira. Traz-me a mensagem celestial de que o tempo de escassez terminou e o tempo de abundância começou. A dor de ver sonhos morrerem por falta de recursos financeiros é indescritível. Quantos projetos abandonados, quantas oportunidades perdidas, quantos talentos desperdiçados, porque não havia dinheiro para investir no desenvolvimento necessário. Sonhos de estudar, de empreender, de viajar, de criar, de ajudar outros, todos enterrados prematuramente no cemitério das impossibilidades financeiras. É como ter asas, mas estar acorrentado ao chão. É como enxergar um futuro brilhante, mas não conseguir dar nenhum passo em sua direção. Esta frustração acumulada ao longo dos anos tem gerado uma resignação perigosa, uma aceitação passiva de que não é para mim, que não sou destinado a prosperar, que devo me contentar com as migalhas. Mas hoje, Pai, rejeito completamente esta mentira. Repreendo este espírito de conformismo com a mediocridade, esta mentalidade de pobreza que foi programada em minha mente por anos de escassez. São Rafael, cura estas feridas psicológicas causadas pela privação financeira prolongada, restaura minha capacidade de sonhar, de visualizar um futuro próspero, de crer que coisas maiores e melhores são possíveis para mim e minha família. O sofrimento de não poder ajudar outros quando se deseja é profundo, Senhor.
Quantas vezes vi pessoas necessitadas e desejei estender a mão para abençoá-las, mas estava tão vazio quanto elas. Quantas ofertas eu queria dar na igreja, mas não tinha como. Quantas obras missionárias eu desejava apoiar, mas estava impossibilitado financeiramente. O desejo de ser um canal de bênção existe no coração, mas os recursos não estão nas mãos. Esta impotência espiritual de não poder cumprir o propósito de abençoar outros é torturante para quem entende que fomos criados não apenas para receber, mas também para dar, não apenas para ser abençoados, mas para ser bênçãos. Pai, eu te peço não apenas que supras minhas necessidades, mas que me faças transbordar de tal forma que eu possa se tornar fonte de bênção para muitos. Quero experimentar a alegria de poder ajudar o necessitado, de poder contribuir generosamente para a obra do reino, de poder ser resposta de oração para alguém que esteja passando pelo mesmo que passei. As marcas emocionais da pobreza são profundas e duradouras, Senhor. Anos vivendo na escassez criam padrões de pensamento negativos, crenças limitantes sobre dinheiro e sobre si mesmo, traumas financeiros que afetam decisões e comportamentos. O medo de gastar mesmo quando há recursos disponíveis, a incapacidade de relaxar e desfrutar porque está sempre esperando a próxima catástrofe financeira, a dificuldade de receber presentes ou ajuda porque se sente indigno, a necessidade compulsiva de economizar até centavos por causa do trauma da falta. Todas estas feridas psicológicas precisam de cura divina, Pai. Não basta apenas a provisão material. É necessária também uma restauração completa da identidade, da autoestima, da forma como me vejo e como vejo o dinheiro. São Rafael, médico celestial, desce agora com teus remédios divinos e cura cada trauma financeiro registrado em minha memória celular, cada crença limitante gravada em meu subconsciente, cada programação mental de escassez que foi instalada ao longo dos anos. Restaura minha capacidade de receber abundância sem culpa, de desfrutar prosperidade sem medo, de administrar riqueza com sabedoria e equilíbrio. Senhor, a dor de sentir que decepcionei aqueles que dependem de mim é talvez a mais lancinante de todas. Ver nos olhos do cônjuge a preocupação constante com as finanças, sentir a tensão no relacionamento causada pelo estresse financeiro, perceber que as discussões mais frequentes giram em torno de dinheiro ou falta dele. Ver nos olhos dos filhos a incompreensão de por que não podem ter o que outras crianças têm. Ouvir suas perguntas inocentes que perfuram como flechas o coração de um pai ou mãe que se sente fracassado como provedor. Carregar este sentimento de inadequação, de não estar cumprindo com responsabilidades básicas, é um peso que esmaga dia após dia. Mas hoje, Pai Celeste, entrego a Ti toda esta dor, toda esta culpa, todo este sentimento de fracasso. Reconheço que meu valor como pessoa não está determinado por minha conta bancária, que minha identidade não está definida por minha situação financeira. Sou filho do Rei dos Reis, herdeiro de todas as suas promessas, destinado a prosperar em todas as áreas da vida. E declaro profeticamente que este mês de novembro marca o fim da dor financeira e o início de uma nova era de abundância sobrenatural em minha vida e na vida de todos aqueles que estão comigo nesta oração de fé. Ó Deus da glória, Senhor de exércitos celestiais, Rei eterno, imortal e invisível, neste momento sagrado invoco Tua presença, manifesta com intensidade sem precedentes, que os céus se abram sobre mim agora mesmo, que uma coluna de luz desça do trono da graça, envolvendo completamente meu ser, que a atmosfera espiritual deste lugar seja carregada com o poder do Espírito Santo, de tal forma que milagres financeiros comecem a acontecer neste exato instante. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu te busco não mais como um mendigo desesperado, mas como um filho confiante que conhece os direitos de sua herança. Tu pagaste o preço completo na cruz do Calvário, não apenas pela minha salvação espiritual, mas também pela minha prosperidade material. Está escrito que tu te fizeste pobre sendo rico, para que por tua pobreza nos tornássemos ricos. Então reivindico agora, pelo poder do teu sangue precioso, as riquezas que foram compradas para mim naquele madeiro maldito. Que a transação celestial que aconteceu há 2000 anos se materialize em minha realidade física,
neste mês de novembro, com uma manifestação tão poderosa que não restará dúvida alguma de que foi um ato direto da tua intervenção sobrenatural. Espírito Santo de Deus, Consolador Divino, Poder do Altíssimo, desce agora sobre minha vida com uma unção especial de prosperidade. Tu que tens nomes como El Shaddai, o Deus Todo-Suficiente, manifesta a tua suficiência absoluta em minha situação financeira. Tu que tens nomes como Jeová Jiré, o Senhor que provê, manifesta a tua provisão abundante e transbordante. Tu que tens nomes como Jeová Shalom, o Senhor que é paz, traz paz completa para minha vida financeira, eliminando toda a ansiedade, todo o estresse, toda a preocupação relacionada a dinheiro. Derrama sobre mim agora mesmo tua unção de Midas espiritual, onde tudo que eu tocar se transforme em ouro, onde tudo que eu empreender prospere, onde tudo que eu plantar produza colheitas abundantes. Ordeno que cada célula do meu corpo vibre na frequência da prosperidade, que cada pensamento da minha mente seja alinhado com a mentalidade de abundância do reino, que cada palavra da minha boca seja um decreto profético ativando bênçãos financeiras. Sou o templo do Espírito Santo, portanto sou um templo de prosperidade, um templo onde a glória de Deus se manifesta também em forma de recursos materiais abundantes. São Miguel Arcanjo, neste momento crítico e decisivo, conclamo tua presença guerreira com toda a urgência. Vejo-te agora descendo do terceiro céu com velocidade da luz, trazendo contigo legiões incontáveis de anjos guerreiros, todos armados com espadas flamejantes e vestidos com armaduras resplandecentes. Miguel, invoco o poder que Deus te conferiu como príncipe dos exércitos celestiais, aquele que tem autoridade para guerrear contra principados e potestades. Ordeno que estabeleças agora mesmo uma zona de guerra espiritual ao redor de minha vida financeira. Cerca com muros de fogo angelical todas as minhas fontes de renda, todos os meus bens materiais, todas as minhas oportunidades de negócios. Posiciona sentinelas angelicais em cada porta de entrada e saída financeira da minha vida. Amarra agora mesmo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todos os demônios de pobreza, de dívida, de fracasso financeiro, de bloqueio de prosperidade que tenham sido designados contra mim. Acorrenta-os com cadeias celestiais inquebráveis e lança-os no abismo, ordenando que nunca mais retornem para operar contra minhas finanças. Glorioso São Miguel, com tua espada de fogo divino, corta neste instante toda ligação espiritual maligna que conecta minha vida a fontes de maldição financeira. Corta vínculos com antepassados que fizeram pactos de pobreza, que juraram votos de escassez, que se colocaram sob maldições financeiras por ignorância ou rebeldia. Corta toda a raiz geracional de pobreza, queima toda semente de fracasso financeiro que foi plantada em minha linhagem familiar ao longo de gerações. Destrua todo altar espiritual onde sacrifícios foram oferecidos contra minha prosperidade, seja por bruxaria, macumba, inveja ou qualquer outra prática ocultista. Derruba agora mesmo toda a fortaleza mental de escassez que foi construída em minha mente através de anos de programação negativa, de palavras destrutivas, de experiências traumáticas com dinheiro. Pulveriza com teu poder angelical toda a muralha espiritual que foi erguida entre mim e a abundância que Deus determinou para mim. Declaro que nenhuma arma forjada contra minha prosperidade prosperará, que toda língua que se levantar contra minhas finanças em juízo será condenada, que toda maldição proferida contra minha abundância voltará multiplicada para quem a enviou. São Gabriel, arcanjo, mensageiro supremo das boas novas celestiais, apresento-me diante de ti neste momento com expectativa máxima. Assim como anunciaste a Zacarias que sua oração havia sido ouvida e que teria um filho na velhice, anuncia-me que minhas orações por prosperidade foram ouvidas e que verei a manifestação física das bênçãos financeiras. Assim como anunciaste a Maria que ela conceberia o Salvador do mundo, anuncia-me que estou concebendo agora mesmo um novo tempo de abundância que dará à luz milagres financeiros extraordinários. São Gabriel, abre tua boca angelical e profetiza sobre minha vida. Declara que contratos lucrativos estão sendo assinados nos reinos celestiais com o meu nome, que propostas de negócios divinamente
Orquestradas estão sendo preparadas e em breve chegarão às minhas mãos, que oportunidades únicas de multiplicação financeira estão sendo alinhadas pela providência divina especificamente para mim. Profetiza que aprovações de crédito impossíveis estão sendo liberadas, que dívidas consideradas impagáveis estão sendo canceladas sobrenaturalmente, que recursos bloqueados estão sendo desbloqueados, que dinheiro retido está sendo liberado, que pagamentos atrasados estão sendo efetuados, que restituições estão sendo processadas. Anjo Gabriel, ordeno que vás agora mesmo até as pessoas que têm poder de decisão sobre minhas questões financeiras. Gerentes de bancos, diretores de empresas, investidores, clientes, parceiros comerciais, e sussurres em seus ouvidos espirituais palavras que inclinem seus corações favoravelmente em minha direção. Que eles acordem pensando em me abençoar financeiramente, que sintam um desejo inexplicável de me favorecer, que vejam em mim um valor excepcional que os motive a abrir portas e criar oportunidades. Vá aos lugares onde estão as aprovações que preciso e toque nos corações dos responsáveis para que aprovem meus pedidos imediatamente. Vá até os clientes que precisam dos meus serviços ou produtos e coloque em seus corações o desejo ardente de fazer negócio comigo. Vá até aqueles que me devem e traga convicção para que paguem sem mais delongas. Gabriel, ativa agora a rede de conexões divinas, fazendo com que eu seja colocado em contato com as pessoas certas, nos momentos certos, nos lugares certos, resultando em transações financeiras mutuamente benéficas e extremamente lucrativas. São Rafael Arcanjo, médico divino e guia celestial, invoco o teu poder curador sobre cada área doente de minha vida financeira. Assim como curaste a cegueira de Tobias derramando o fel do peixe sobre seus olhos, derrama agora o bálsamo celestial sobre minha visão financeira, curando toda a cegueira espiritual que me impediu de enxergar oportunidades de prosperidade. Cura minha mente de toda a mentalidade de pobreza, de toda a programação de escassez, de toda a crença limitante sobre dinheiro. Restaura minha capacidade de pensar grande, de visualizar abundância, de crer em possibilidades extraordinárias de multiplicação financeira. Cura minha relação emocional com o dinheiro, removendo toda a culpa em relação a ser próspero, todo o medo de ter abundância, toda a sabotagem inconsciente que me fazia rejeitar bênçãos financeiras. Aplica teu remédio divino sobre as feridas financeiras do passado, sobre os traumas de perdas e prejuízos, sobre as cicatrizes de fracassos anteriores. Que estas feridas sejam não apenas curadas, mas transformadas em testemunhos de restauração sobrenatural. São Rafael, assim como guiaste Tobias em uma jornada que resultou em casamento próspero e riquezas abundantes, guia-me agora pelos caminhos que levam à prosperidade máxima. Ilumina meu caminho com luz angelical, para que eu possa enxergar claramente qual direção tomar em cada decisão financeira. Protege-me de cair em armadilhas financeiras, de fazer investimentos ruins, de assinar contratos prejudiciais, de entrar em sociedades erradas. Afasta de mim os demônios modernos que querem destruir minhas finanças. Fraudes, golpes, negócios enganosos, pessoas mal intencionadas disfarçadas de oportunidades. Guia meus pés para os lugares onde existem tesouros escondidos, oportunidades não exploradas, nichos de mercado lucrativos, ideias inovadoras que podem se transformar em fontes abundantes de renda. Concede-me a mesma sabedoria financeira que deste a Tobias, que não apenas recuperou a fortuna de sua família, mas a multiplicou exponencialmente. Declaro que estou sendo guiado agora mesmo pelo mais sábio dos guias celestiais, e que cada passo que dou está sendo divinamente dirigido para caminhos de prosperidade crescente e abundância transbordante. Ó Trindade Santa, neste clímax da oração, uno minha voz à dos arcanjos e de todas as hostes celestiais proclamando: os céus estão abertos sobre minha vida neste mês de novembro. Vejo com os olhos da fé uma chuva dourada de bênçãos financeiras descendo do trono de Deus, atravessando as dimensões espirituais e materializando-se em minha realidade física. Decreio profeticamente que dinheiro urgente está chegando de múltiplas fontes inesperadas, restituições surpreendentes, heranças desconhecidas, prêmios improváveis, pagamentos atrasados, oportunidades lucrativas,
multiplicação sobrenatural do pouco que tenho. Declaro que minha casa se tornará um centro de operações da prosperidade do reino, que minhas mãos tocarão apenas negócios que prosperam, que minha mente conceberá apenas ideias que geram riqueza, que minha boca proferirá apenas palavras que atraem abundância. Estou sendo ativado agora mesmo como um ímã espiritual de prosperidade, atraindo para mim todas as bênçãos financeiras que têm meu nome escritas nelas desde a fundação do mundo. Pai Celestial, chegamos ao momento culminante desta poderosa oração de ativação financeira e meu coração transborda de gratidão antecipada por tudo que já está sendo movimentado nas esferas celestiais em meu favor neste exato momento. Sei que enquanto oro, anjos estão sendo despachados, portas estão sendo abertas, obstáculos estão sendo removidos, recursos estão sendo liberados, oportunidades estão sendo criadas, conexões divinas estão sendo estabelecidas. A fé que foi depositada em meu coração através desta oração não é fé humana sujeita a dúvidas, mas é a própria fé de Deus operando em mim, aquela fé que remove montanhas, que fala com mares e eles obedecem, que decreta coisas que não são como se fossem e elas se manifestam instantaneamente. Pai, agradeço-te porque tu és fiel e verdadeiro, e todas as tuas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Cada palavra que foi pronunciada nesta oração está registrada nos anais celestiais como decreto irrevogável, como sentença divina que tem que se cumprir inevitavelmente na dimensão natural. Senhor Jesus, meu Salvador e Senhor, agradeço-te profundamente por tua obra completa na cruz, que me deu acesso total e irrestrito a todas as bênçãos do Pai, incluindo as materiais e financeiras. Pela tua pobreza voluntária me fizeste rico, pelo teu despojamento me deste abundância, pela tua humilhação me exaltaste a posições de influência e prosperidade. Declaro que estou assentado contigo nas regiões celestiais, muito acima de toda circunstância financeira negativa, muito acima de toda estatística de fracasso, muito acima de toda limitação econômica. De onde estou assentado espiritualmente, vejo claramente a provisão abundante que já está liberada para mim, apenas aguardando o momento profético para se materializar. E profetizo agora que este momento profético é agora, é hoje, é neste mês de novembro. As janelas dos céus não estão apenas abertas, estão escancaradas sobre minha vida. O rio da prosperidade de Deus não está apenas fluindo, está transbordando em minha direção. A unção da abundância não está apenas disponível, está sendo derramada copiosamente sobre cada área de minha existência. Espírito Santo, Consolador Divino, agradeço por tua presença constante em minha vida, por tua orientação sábia em cada decisão, por tua unção que me capacita a prosperar em tudo que faço. Sei que tu és o espírito de sabedoria e revelação, e confio que continuarás me revelando estratégias celestiais de prosperidade, mostrando-me caminhos que eu não conhecia, abrindo meus olhos para oportunidades que outros não conseguem enxergar. Comprometo-me a permanecer sensível à tua voz, obediente às tuas direções, fiel aos teus princípios de mordomia e generosidade. Reconheço que a prosperidade verdadeira não é apenas acumular, mas circular. Não é apenas receber, mas também dar. Não é apenas ser abençoado, mas também abençoar. Portanto, faço um voto solene diante de ti neste momento. Assim que as bênçãos financeiras começarem a se manifestar em minha vida, serei fiel nos dízimos, generoso nas ofertas, compassivo com os necessitados, parceiro fiel na obra missionária e evangelística. Usarei a prosperidade que receber não apenas para meu bem-estar, mas principalmente para a expansão do reino de Deus na terra. São Miguel Arcanjo, meu poderoso protetor celestial, agradeço por tua intercessão guerreira em meu favor. Sei que estabeleceste uma guarda permanente ao redor de minhas finanças, que nenhum ladrão espiritual poderá mais penetrar, que nenhum devorador poderá mais consumir o fruto do meu trabalho. Confio que continuarás guerreando contra toda a força das trevas que tentar se levantar contra minha prosperidade, derrubando seus planos malignos antes mesmo que possam se concretizar. Miguel, mantenha vigilância constante sobre tudo que é meu, minhas contas bancárias, meus investimentos, meus bens, meus negócios, minhas oportunidades.
Que anjos guerreiros estejam posicionados estrategicamente em cada ponto vulnerável de minha vida financeira. Declaro que estou sob a proteção do príncipe dos exércitos celestiais, e nenhuma arma de destruição financeira prosperará contra mim. Toda a estratégia do inimigo para me manter em pobreza foi desbaratada pela tua espada flamejante. Todo o plano de manter-me em escassez foi anulado pela tua autoridade angelical. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel de boas notícias, agradeço por todas as anunciações de prosperidade que trouxeste e continuarás trazendo para minha vida. Sei que nos próximos dias e semanas começarei a receber notícias surpreendentes, mensagens inesperadas, ligações providenciais, e-mails transformadores, todas trazendo oportunidades de avanço financeiro. Mantenho meus ouvidos espirituais abertos para ouvir tuas mensagens angelicais, meus olhos atentos para reconhecer os sinais das oportunidades divinas, meu coração receptivo para as direções celestiais. Gabriel, continua anunciando meu nome nos lugares certos, diante das pessoas certas, nos momentos certos. Que aqueles que precisam dos meus serviços ou produtos ouçam tua voz angelical, direcionando-os até mim. Que aqueles que têm recursos para investir sintam uma atração divina para investir em meus projetos. Que aqueles que podem abrir portas sejam movidos por inspiração celestial a me favorecer extraordinariamente. Declaro que sou altamente favorecido no reino espiritual e no reino natural, que carrego uma marca divina de prosperidade que faz pessoas desejarem me abençoar financeiramente. São Rafael Arcanjo, médico e guia celestial, agradeço pela cura financeira que já começou a operar em minha vida. Sinto que as feridas estão sendo curadas, que as dívidas estão sendo sanadas, que a saúde financeira está sendo restaurada. Confio que continuarás me guiando pelos caminhos da sabedoria financeira, afastando-me de decisões imprudentes, protegendo-me de negócios prejudiciais, direcionando-me para investimentos sábios e lucrativos. Rafael, concede-me discernimento sobrenatural para distinguir entre oportunidades genuínas e armadilhas disfarçadas. Dá-me sabedoria para administrar com excelência tudo que Deus colocar em minhas mãos, multiplicando recursos através de decisões financeiras inteligentes e estratégicas. Mantenha-me andando pelos caminhos que Tobias andou, caminhos que levam não apenas à restauração, mas à multiplicação exponencial de recursos, à prosperidade que abençoa gerações futuras. Declaro que estou sendo guiado pelo melhor guia possível e que cada passo financeiro que dou está sendo divinamente orquestrado para me levar a níveis cada vez mais altos de abundância e prosperidade. Neste momento final desta oração poderosa, coloco-me em posição de recebimento total e completo. Abro minhas mãos espirituais para receber tudo que os céus têm para derramar sobre mim neste mês de novembro. Abro minha mente para receber as ideias criativas de prosperidade que vêm do trono de Deus. Abro meu coração para receber a paz financeira que excede todo entendimento. Abro minha boca para receber e decretar palavras de fé que ativam bênçãos. Abro minha vida para receber as conexões divinas que me levarão a novos patamares de sucesso financeiro. Renuncio a toda resistência inconsciente à prosperidade, a toda sabotagem mental que me fazia rejeitar bênçãos, a todo programa de pobreza instalado em meu subconsciente. Declaro que sou digno de receber abundância, porque sou filho do Rei, herdeiro de todas as suas promessas, comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Profetizo sobre minha vida neste momento, com a autoridade que me foi delegada como crente em Jesus Cristo. Dinheiro urgente está chegando, não de uma, mas de múltiplas fontes inesperadas. Propostas irrecusáveis estão sendo preparadas especificamente para mim. Contratos lucrativos estão sendo assinados nos reinos celestiais com meu nome. Aprovações impossíveis estão sendo liberadas. Dívidas impagáveis estão sendo canceladas sobrenaturalmente. Recursos bloqueados estão sendo desbloqueados imediatamente. Oportunidades únicas estão sendo criadas exclusivamente para mim. Portas que ninguém pode fechar estão sendo abertas diante de mim. Favor inexplicável está sendo derramado sobre minha vida. Multiplicação sobrenatural está acontecendo com tudo que está em minhas mãos.
Ideias milionárias estão sendo depositadas em minha mente. Conexões estratégicas estão sendo estabelecidas. Clientes ideais estão sendo direcionados até mim. Investidores providenciais estão me encontrando. Meu nome está sendo mencionado favoravelmente em salas de decisão. Contratos estão sendo fechados a meu favor. Cheques estão sendo emitidos com meu nome. Transferências estão sendo processadas para minhas contas. Pagamentos estão sendo liberados. Restituições estão chegando. Heranças estão sendo reveladas. Prêmios estão sendo conquistados. Bônus estão sendo calculados. Aumentos salariais estão sendo aprovados. Promoções estão sendo concedidas. Negócios estão prosperando. Investimentos estão multiplicando. Colheitas estão sendo liberadas. Declaro que neste mês de novembro acontecerá uma virada financeira sobrenatural em minha vida. O que o inimigo roubou durante anos será restituído multiplicado. O que foi perdido será recuperado com juros celestiais. O que foi destruído será reconstruído mais forte. O que foi negado será concedido abundantemente. O que pareceu impossível será testemunhado como realidade tangível. Minha história financeira está sendo reescrita neste momento pelos anjos escribas do céu. Meu destino de prosperidade está sendo restaurado. Minha herança de abundância está sendo liberada. Minha porção de riqueza está sendo entregue. Minha parte nas bênçãos de Abraão está sendo materializada. Tudo o que foi prometido para mim desde a fundação do mundo está sendo ativado agora. Pai, selo esta oração com o sangue de Jesus Cristo, tornando-a irreversível, incontestável, inevitável em sua manifestação. Que cada palavra pronunciada seja como semente plantada em terra fértil, germinando rapidamente e produzindo frutos abundantes de prosperidade. Que cada decreto profético seja como flecha certeira atingindo o alvo no mundo espiritual e trazendo resultados concretos no mundo natural. Que cada petição seja respondida não apenas adequadamente, mas abundantemente, muito mais do que pedi ou pensei. Entrego esta oração nas mãos poderosas dos 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, confiando que eles executarão fielmente cada aspecto dela, trabalhando incansavelmente nos bastidores espirituais, até que cada bênção se materialize completamente em minha realidade física. Agradeço antecipadamente por tudo que já está acontecendo e ainda acontecerá como resultado desta oração. Agradeço pelos milagres financeiros que começarão a se manifestar nas próximas horas, dias e semanas. Agradeço pelas surpresas agradáveis que estão sendo preparadas. Agradeço pelos testemunhos extraordinários que terei para compartilhar. Agradeço porque minha história de escassez está terminando e minha história de abundância está começando. Agradeço porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e minha manhã de prosperidade está raiando agora. Agradeço porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agradeço porque Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me guia mansamente a águas tranquilas. Agradeço porque prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Agradeço porque certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre, onde há abundância eterna. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus que multiplicou os rebanhos de Jacó, mesmo diante da trapaça de Labão, Deus que deu a José sabedoria para acumular riquezas no Egito e salvar nações inteiras da fome, Deus que fez Salomão o homem mais rico e sábio que já existiu sobre a face da terra, eu te invoco neste momento com a mesma expectativa de multiplicação sobrenatural que estes patriarcas experimentaram. Não estou pedindo migalhas, Pai. Não estou mendigando sobras. Não estou suplicando por uma pequena melhora temporária. Estou reivindicando a herança completa que me pertence como filho do Rei dos Reis. Estou declarando que a mesma unção de prosperidade que repousou sobre Abraão, fazendo-o extremamente rico em gado, prata e ouro, está sendo derramada sobre mim neste exato momento. A mesma sabedoria financeira que Deus deu a José para interpretar sonhos e administrar a economia de uma nação inteira está sendo impartida em minha mente agora mesmo. A mesma opulência que caracterizou o reino de Salomão, onde a prata era tão comum quanto pedras em Jerusalém,
está sendo estabelecida como meu novo padrão de vida. Senhor, tu que disseste em tua palavra que recordasses do pacto com Abraão, hoje eu te lembro desse pacto bendito. Tu prometeste a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e eu sou descendente espiritual de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Portanto, as bênçãos de Abraão são minhas por direito de herança. Está escrito em Gálatas que Cristo nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Então declaro profeticamente que a bênção de Abraão está chegando sobre mim com força total neste mês de novembro. A abundância de Abraão é minha, a multiplicação de Isaque é minha, a prosperidade de Jacó é minha, a sabedoria financeira de José é minha, a riqueza de Salomão é minha. Tudo isso me pertence não por merecimento próprio, mas pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que me deu acesso irrestrito a todas as bênçãos do pacto abraâmico. Pai Celestial, medito agora na história de Abraão quando ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Logo após esse ato de honra e adoração através das finanças, tu fizeste um pacto com Abraão, prometendo-lhe que sua descendência seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Senhor, eu honro esse princípio de dar a ti os primeiros frutos de tudo que recebo. Comprometo-me solenemente neste momento a ser fiel nos dízimos e generoso nas ofertas. Não darei a ti do que me sobra, mas das primícias do melhor do primeiro, e reclamo a promessa que tu fizeste em Malaquias, que reprovarás o devorador por minha causa, que abrirás as janelas dos céus sobre mim, que derramará benções sem medida, até que não haja mais espaço para armazená-las. Ordeno agora mesmo que essas janelas celestiais se escancararem sobre cada área de minha vida financeira, liberando torrentes de abundância que inundarão completamente minha realidade material. São Miguel Arcanjo, contemplo agora a tua forma majestosa diante do trono de Deus e vejo que em tuas mãos carregas não apenas a espada da justiça divina, mas também os decretos de prosperidade que foram selados com o sangue do Cordeiro. Miguel, tu que tens autoridade para executar sentenças celestiais na terra, executa agora os decretos de abundância que foram estabelecidos para mim antes da fundação do mundo. Vejo que enquanto oro, estás descendo do terceiro céu atravessando as regiões celestiais, rompendo toda a resistência demoníaca, chegando até minha dimensão natural carregando cofres celestiais repletos de bênçãos materiais. Não são cofres simbólicos, Miguel, mas manifestações concretas de recursos financeiros que se materializarão em minha vida de formas surpreendentes e inesperadas. Declaro que estás autorizando anjos trabalhadores a moverem montanhas de dinheiro do reino espiritual para o reino natural, canalizando recursos que estavam presos em dimensões invisíveis e fazendo-os aparecer tangíveis em minhas mãos. Poderoso Príncipe Celestial, ordeno que, sob tua supervisão angelical, sejam estabelecidas agora, mesmo rotas celestiais de prosperidade, ligando o trono de Deus diretamente à minha vida. Que essas rotas funcionem como autoestradas espirituais, por onde anjos transportarão continuamente bênçãos financeiras do céu para a terra, depositando-as estrategicamente em minha realidade. Que nenhum demônio, nenhuma força das trevas, nenhuma entidade maligna possa interceptar ou bloquear essas rotas de abundância. Miguel, estabelece postos de vigilância angelical ao longo de todo o percurso, garantindo que cada bênção chegue intacta ao seu destino. Ativa agora um sistema de logística celestial tão eficiente que as respostas às minhas orações financeiras cheguem não em dias ou semanas, mas em horas ou até minutos. Declaro que o tempo entre o decreto e a manifestação está sendo sobrenaturalmente encurtado, que o período entre a semeadura e a colheita está sendo divina e milagrosamente reduzido. São Gabriel Arcanjo, anjo das revelações divinas, abre agora meu entendimento espiritual para compreender os mistérios da prosperidade do reino. Revela-me os segredos que Deus compartilha apenas com aqueles que o temem, os mistérios financeiros que estão ocultos dos sábios e entendidos deste mundo, mas são revelados aos pequeninos que confiam plenamente na sabedoria divina. Gabriel, assim como revelaste a Daniel os mistérios dos tempos e das estações,
Revela-me os tempos de plantar e os tempos de colher em relação às minhas finanças. Mostra-me quando investir e quando guardar, quando comprar e quando vender, quando avançar e quando recuar, quando falar e quando calar. Concede-me o dom sobrenatural de estar sempre no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, resultando em máximo aproveitamento de todas as oportunidades de prosperidade que cruzarem meu caminho. Mensageiro celestial, profetizo que estás agora mesmo visitando pessoas influentes em sonhos e visões, colocando meu nome em seus corações de forma sobrenatural. Empresários acordarão pensando em fazer negócios comigo. Investidores terão insights divinos sobre investir em meus projetos. Gerentes de banco sentirão impressão divina de aprovar meus pedidos. Clientes terão convicção irresistível de contratar meus serviços. Parceiros comerciais experimentarão atração inexplicável para formar alianças lucrativas comigo. Gabriel, que tua voz angelical ecoe nos ouvidos espirituais de todos aqueles que podem e devem abençoar-me financeiramente, criando neles um desejo ardente, uma urgência divina, uma compulsão santa de me favorecer extraordinariamente. Declaro que sou altamente favorecido nos céus e na terra, que carrego uma marca invisível de prosperidade que atrai pessoas generosas, oportunidades lucrativas e bênçãos materiais, como um ímã poderoso atrai metais preciosos. São Rafael Arcanjo, médico divino das finanças feridas. Estendo minhas mãos espirituais para receber teu toque curador sobre cada trauma financeiro registrado em minha memória celular. Quantos anos de luta, quantas décadas de escassez, quanto tempo perdido na sobrevivência, quando deveria estar prosperando abundantemente. Rafael cura as marcas profundas que a pobreza prolongada deixou em minha psique. Restaura minha autoestima financeira, que foi destruída por anos de fracassos e rejeições. Reconstrói minha confiança em minha capacidade de prosperar, que foi abalada por tentativas frustradas de empreender. Renova minha esperança de dias melhores que foi enterrada sob camadas de desilusões acumuladas. Revive meus sonhos financeiros, que foram declarados mortos por circunstâncias adversas. Ressuscita minha visão de um futuro próspero, que foi assassinada por estatísticas negativas e prognósticos pessimistas. Glorioso curador celestial, assim como preparaste o remédio que curou a cegueira de Tobias, usando o fel do peixe que parecia não ter valor algum, ensina-me a transformar cada experiência negativa passada em sabedoria valiosa para o futuro, que cada fracasso financeiro anterior se torne lição preciosa que me impedirá de repetir os mesmos erros, que cada perda sofrida se transforme em discernimento aguçado, que me protegerá de prejuízos futuros, que cada dificuldade enfrentada se converta em resiliência extraordinária, que me capacitará a superar qualquer obstáculo no caminho da prosperidade. Rafael, não permitas que eu desperdice o valor pedagógico do sofrimento passado, mas ajuda-me a extrair de cada experiência dolorosa uma pérola de sabedoria que enriquecerá minha jornada futura. Declaro que estou sendo transformado de vítima das circunstâncias em vencedor sobre as adversidades, de refém da escassez em senhor da abundância, de escravo das dívidas em administrador de riquezas. Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Neste momento uno minha fé à operação celestial que os 3 arcanjos estão executando em meu favor. Vejo Miguel guerreando ferozmente, derrubando muralhas espirituais de limitação financeira. Vejo Gabriel anunciando por todo o reino celestial que minhas bênçãos foram liberadas e estão a caminho. Vejo Rafael aplicando bálsamos curativos sobre cada ferida financeira, restaurando completamente minha saúde econômica. E sobre tudo isso, vejo a glória Shequina de Deus descendo como nuvem luminosa, envolvendo toda essa operação angelical com poder divino ilimitado que garante sucesso absoluto e completo. Declaro que não há como esta oração falhar. Não há possibilidade de estas petições não serem atendidas. Não existe chance de estes decretos não se manifestarem, porque estão fundamentados na palavra infalível de Deus, selados com o sangue precioso de Jesus, ungidos pelo Espírito Santo e executados pelos mais poderosos agentes celestiais que existem no universo. Jeová Jiré, o Deus que vê de antemão e provê, eu me coloco diante de ti neste momento
como Abraão se colocou no Monte Moriá, esperando ver tua provisão milagrosa, assim como providenciaste um cordeiro no lugar de Isaque. Demonstrando que nunca faltará provisão para aqueles que confiam em ti, eu confio que já providenciaste tudo o que preciso antes mesmo que a necessidade se manifestasse. Tu não és um Deus reativo que espera a crise chegar para então buscar soluções. Tu és um Deus proativo que já preparou a resposta antes que a pergunta fosse feita. Senhor, ativo agora pela fé todas as provisões que já foram preparadas para mim nos celeiros celestiais. Ordeno que sejam liberadas imediatamente todas as bênçãos financeiras que têm meu nome escritos nelas desde a eternidade. Decreto que tudo que foi reservado para mim na economia do reino seja transferido agora mesmo para minha realidade natural, manifestando-se em formas tangíveis e utilizáveis de recursos materiais. Ó Deus, medito na passagem onde alimentaste milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Este milagre não foi apenas sobre multiplicação de alimentos, mas sobre o princípio divino de transformar o pouco em muito, de fazer o insuficiente se tornar abundante, de pegar o insignificante e torná-lo extraordinário. Senhor, aplico este mesmo princípio sobre tudo que está em minhas mãos neste momento. Pode parecer pouco, pode parecer insuficiente, pode parecer insignificante, mas coloco nas tuas mãos para que seja multiplicado sobrenaturalmente. Assim como Jesus pegou o lanche de um menino e alimentou multidões com sobras suficientes para encher 12 cestos, pega meus parcos recursos e multiplica-os de tal forma que não apenas minhas necessidades sejam supridas, mas que ainda sobrem recursos abundantes para abençoar outros. Quebre agora mesmo, em nome de Jesus, toda limitação matemática sobre minhas finanças, que a física sobrenatural do reino substitua a lógica natural da escassez. Pai Celestial, lembro-me da viúva de Sarepta, que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição antes de morrer de fome com seu filho. Mas quando ela obedeceu à palavra profética de Elias e usou aquele pouco para abençoar o homem de Deus primeiro, experimentou o milagre da multiplicação contínua, onde a farinha nunca acabava e o azeite nunca secava. Senhor, ativo este mesmo milagre sobre minha vida financeira. Declaro que minha conta bancária é como a botija de azeite da viúva, nunca secará. Meus recursos são como a farinha dela, nunca acabarão. Cada vez que parecer que estou chegando ao fim, haverá multiplicação sobrenatural, renovando e aumentando o que tenho. Profetizo que entrarei em um ciclo perpétuo de renovação e multiplicação de recursos, onde o que sai é sempre reposto com juros celestiais, onde o que é gasto retorna multiplicado, onde o que é investido produz rendimentos exponenciais. Senhor Jesus, Tu que transformaste água em vinho nas bodas de Caná, manifesta Teu poder transformador sobre minha situação financeira. Transforma minhas dívidas em créditos, meus prejuízos em lucros, meus fracassos em sucessos, minhas perdas em ganhos, minha escassez em abundância. Que o mesmo poder criativo que transformou moléculas de água em moléculas de vinho, um milagre que desafia todas as leis da química, transforme agora a substância da minha realidade financeira de pobre em rica, de limitada em abundante, de escassa em transbordante. Não estou pedindo um processo natural de crescimento gradual. Estou declarando uma transformação sobrenatural instantânea. Assim como a água se tornou vinho imediatamente, sem passar pelo processo normal de fermentação das uvas, minha situação financeira será transformada imediatamente, sem passar pelos processos naturais normais de acumulação de riqueza. São Miguel Arcanjo, invoco agora tua autoridade sobre os reinos materiais e espirituais. Sei que tens jurisdição não apenas sobre batalhas espirituais, mas também sobre manifestações materiais de decretos celestiais. Miguel, ordeno sob tua supervisão angelical que cada decreto de prosperidade proferido nesta oração seja imediatamente traduzido em ações concretas no mundo material. Que anjos trabalhadores sejam despachados para mover recursos financeiros de onde estão parados para onde precisam estar. Que anjos contadores sejam enviados para ajustar números em sistemas bancários a meu favor.
Que anjos influenciadores sejam designados para inclinar corações de pessoas influentes em minha direção. Que anjos guardiões sejam posicionados para proteger cada bênção financeira que está vindo em meu caminho. Que anjos guerreiros sejam mobilizados para batalhar contra toda interferência demoníaca que tente atrasar ou bloquear minhas bênçãos. Príncipe Celestial, estabeleço agora uma aliança angelical contigo. Comprometo-me a viver em santidade, a andar em integridade, a operar em honestidade em todos os meus negócios e transações financeiras. Comprometo-me a usar a prosperidade que receberei para glorificar a Deus, abençoar pessoas e expandir o reino. Comprometo-me a ser fiel administrador de tudo que o Senhor colocar em minhas mãos. Em troca, peço tua proteção contínua sobre minhas finanças, tua intervenção constante contra forças malignas que tentam me empobrecer, tua militância permanente garantindo que as bênçãos de Deus fluam livremente em minha vida. Miguel, aceite este pacto de parceria celestial, onde eu faço minha parte na terra andando em obediência, e tu fazes tua parte nos céus lutando por minha prosperidade. Que esta aliança seja selada com fogo do altar celestial, tornando-se irrevogável e eternamente válida. São Gabriel Arcanjo, profetizo que estás trazendo agora mesmo mensagens celestiais que mudarão completamente minha realidade financeira. Vejo-te descendo do trono de Deus, carregando pergaminhos celestiais com meu nome, contratos divinos já assinados pelo próprio Deus, garantias celestiais de prosperidade inabalável. Gabriel, declara sobre minha vida o mesmo tipo de anunciação que fizeste para Maria. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Anuncia que encontrei favor divino em relação às minhas finanças, que a graça de Deus está operando poderosamente para me elevar a níveis de prosperidade que eu nem imaginava serem possíveis. Profetiza que concebi no Espírito uma nova realidade financeira que será gestada durante este mês de novembro e dará à luz manifestações concretas de abundância que transformarão permanentemente minha vida e a vida de minha família. Anjo das anunciações, ordeno que vás agora aos 4 cantos da terra, proclamando que sou abençoado do Senhor. Anuncia aos bancos que sou cliente preferencial de Deus e mereço crédito ilimitado, baseado nas riquezas do meu Pai Celestial. Anuncia aos empregadores que sou trabalhador de excelência, que merece os melhores salários e benefícios. Anuncia aos clientes que ofereço serviços e produtos de qualidade incomparável, que merecem ser bem remunerados. Anuncia aos investidores que sou oportunidade de investimento garantida, porque tenho o respaldo do Banco Central do Céu. Anuncia aos parceiros comerciais que sociedade comigo é sociedade com alguém que tem um sócio majoritário invisível, mas extremamente poderoso, que garante sucesso absoluto em todos os empreendimentos. Declaro que tua voz angelical está ecoando agora mesmo em dimensões espirituais e físicas, criando uma atmosfera favorável ao meu redor, que atrai oportunidades magníficas e repele dificuldades financeiras. São Rafael Arcanjo, assim como guiaste Tobias em uma jornada perigosa que poderia ter terminado em tragédia, mas terminou em triunfo glorioso, guia-me agora através deste momento desafiador de minha vida financeira em direção a um final gloriosamente próspero. Rafael, não permitas que eu tome atalhos perigosos tentando enriquecer rapidamente através de métodos duvidosos ou ilegais. Não permitas que eu caia em armadilhas de negócios fraudulentos que prometem lucros rápidos, mas entregam prejuízos devastadores. Não permitas que eu me associe com pessoas desonestas que destruirão minha reputação e minhas finanças. Protege-me de esquemas de pirâmides, de investimentos Ponzi, de propostas enganosas, de contratos abusivos, de sociedades prejudiciais. Mantém meus pés firmemente plantados no caminho da prosperidade legítima, honesta, sustentável e abençoada por Deus. Médico celestial, cura também a relação de minha família com dinheiro. Quantas brigas sobre finanças, quantas discussões sobre gastos, quanto estresse financeiro afetando relacionamentos preciosos. Rafael, derrama óleo curador sobre as feridas que o estresse financeiro causou em meu casamento, em minha relação com meus filhos, em minha convivência com familiares. Restaura a harmonia familiar que foi abalada por crises econômicas.
Renova a alegria de estar juntos, que foi roubada por preocupações com dinheiro. Reabilita a comunicação saudável, que foi substituída por brigas sobre contas e dívidas. Que minha casa se torne novamente um lar de paz, alegria e amor, onde as conversas sobre finanças sejam produtivas e esperançosas, ao invés de destrutivas e desesperadoras. Declaro cura completa sobre todas as feridas emocionais causadas por problemas financeiros, restauração total dos relacionamentos danificados pela escassez, renovação absoluta da atmosfera familiar, que será transformada de tensão em celebração à medida que as bênçãos começam a se manifestar. Ó Santíssima Trindade, selo este bloco da oração com a unção tríplice do Pai Criador que me dá a terra e sua plenitude, do Filho Redentor que me deu direito a todas as bênçãos através de seu sangue, e do Espírito Santo capacitador que me unge para prosperar em tudo que faço. Declaro que a operação celestial coordenada pelos 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, está sincronizada perfeitamente com a vontade trina de Deus. Não há desarmonia, não há conflito, não há confusão na execução desta oração nos reinos celestiais. Há apenas movimento coordenado, preciso e poderoso de forças angelicais, mobilizadas com um único objetivo: manifestar a vontade de Deus de me ver próspero, abundante e transbordante em todas as áreas, especialmente na área financeira, que tem sido tão desafiadora. Amém. Bloco 7, 2000 palavras. Ó Deus Todo-Poderoso, chegamos a este momento culminante e decisivo desta poderosa oração, onde a fé que foi edificada através de cada palavra pronunciada atinge seu ponto máximo de intensidade e poder. Sinto neste instante que os céus estão vibrando com energia divina, que os anjos estão em formação de batalha, que as portas do tesouro celestial foram abertas de par em par, que um rio dourado de bênçãos está prestes a transbordar sobre minha vida. Pai, Tu que és rico em misericórdia, que possuis ouro e prata em abundância, que és dono do gado sobre milhares de montanhas, que controlas todos os recursos do universo, eu me posiciono agora diante de Ti, não mais como mendigo suplicante, mas como filho confiante que conhece seus direitos de herança. Reivindico neste momento final tudo que foi prometido, tudo que foi decretado, tudo que foi selado através desta oração que subiu diante de Ti como incenso aromático agradável. Senhor Jesus Cristo, Tu que és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, eu te convido agora a ser também o Alfa e o Ômega de minhas finanças. Que Tu sejas o começo de toda a fonte de renda que se abre, o fim de toda a dívida que me escraviza. Que Tu sejas o primeiro a ser honrado com tudo que recebo, o último a ser esquecido em qualquer transação financeira. Que Teu nome seja glorificado através da minha prosperidade, que Teu reino seja expandido através da minha generosidade, que Tua vontade seja feita através do uso sábio que farei dos recursos que estão sendo liberados. Jesus, eu Te entrego o controle total de minhas finanças. Não quero mais administrá-las segundo minha limitada sabedoria humana, mas segundo Tua infinita sabedoria divina. Não quero mais tomar decisões financeiras baseado apenas em cálculos matemáticos, mas baseado em direção profética. Não quero mais operar segundo os princípios da economia mundial que oscila e falha, mas segundo os princípios da economia do reino que é estável e próspera. Espírito Santo, Consolador Divino, neste momento final, derrama sobre mim uma unção especial e poderosa de prosperidade. Que esta unção não seja temporária, mas permanente. Não seja superficial, mas profunda. Não seja parcial, mas completa. Unge minha mente para pensar pensamentos prósperos, para conceber ideias lucrativas, para visualizar possibilidades de multiplicação que outros não enxergam. Unge minhas mãos para que tudo que tocarem prospere, para que tudo que produzirem seja de excelência, para que tudo que criarem seja valorizado e bem remunerado. Unge meus pés para que andem por caminhos de abundância, para que me levem a lugares de oportunidade, para que me posicionem estrategicamente onde as bênçãos estão sendo derramadas. Unge minha boca para que declare decretos de fé que movem montanhas, para que pronuncie palavras de prosperidade que se materializam,
para que profetize realidades futuras que rapidamente se tornam presentes. São Miguel Arcanjo, neste clímax da oração, convoco o teu poder máximo, não apenas tua força normal, mas tua potência total sem restrições. Miguel, manifesta agora o mesmo poder que usaste quando lançaste Lúcifer e 1/3 dos anjos caídos para fora do céu. Usa esse poder avassalador contra toda a força demoníaca que tem bloqueado minha prosperidade. Lança para fora de minha vida financeira todo espírito de pobreza, todo demônio de dívida, toda entidade maligna de fracasso, toda potestade das trevas de escassez. Que sejam expulsos com tanta força que nunca mais possam retornar. Que sejam lançados em regiões tão distantes que nunca mais possam me alcançar. Que sejam derrotados tão completamente que nunca mais ousem tentar atacar minhas finanças. Miguel, estabelece agora um cerco angelical de proteção permanente ao redor de toda a minha vida financeira, que seja tão impenetrável que nem mesmo as hostes mais poderosas das trevas consigam atravessá-lo. Príncipe Celestial, ordeno sob tua autoridade que sejam confiscados agora mesmo todos os recursos que foram roubados de mim ao longo dos anos por operações demoníacas. Tu que tens poder para saquear os domínios das trevas, vai agora aos lugares espirituais, onde o inimigo armazenou riquezas que me pertenciam e traz-as de volta multiplicadas por 7, conforme está escrito que o ladrão, quando pego, deve restituir 7 vezes mais. Miguel, quero testemunhar nos próximos dias e semanas uma série de restituições sobrenaturais, onde dinheiro perdido retorna, onde recursos desviados são recuperados, onde bênçãos roubadas são devolvidas com juros celestiais. Que toda operação de roubo espiritual contra minhas finanças seja não apenas interrompida, mas também revertida completamente, resultando em ganhos que compensam abundantemente todas as perdas passadas. Declaro que estou entrando agora em uma temporada de restituição acelerada, onde os anos que o gafanhoto comeu serão restaurados em meses, onde as décadas de escassez serão compensadas em semanas de abundância extraordinária. São Gabriel Arcanjo, neste momento profético final, profere sobre minha vida a mais poderosa anunciação que já fizeste desde que anunciaste o nascimento do Salvador. Anuncia que está nascendo agora em minha vida uma nova era de prosperidade sem precedentes. Anuncia que está sendo gerado neste momento um milagre financeiro tão extraordinário que se tornará testemunho poderoso para todos que o presenciarem. Anuncia que está sendo concebido através desta oração um futuro financeiro tão brilhante que ofuscará completamente todo o passado de escassez. Gabriel, quero que tuas palavras proféticas ecoem não apenas em meus ouvidos espirituais, mas que ressoem por todo o universo, alcançando toda pessoa, toda instituição, toda oportunidade que precisa saber que estou sendo abençoado sobrenaturalmente por Deus. Que tua voz angelical seja como trombeta celestial, anunciando aos céus e à terra que Deus está levantando mais um testemunho vivo de sua fidelidade em prover abundantemente para aqueles que confiam nele. Mensageiro celestial, profetizo que através de tua intercessão, os próximos 30 dias serão os mais prósperos de toda a minha existência. Novembro de 2025 será marcado na história de minha família como o mês em que tudo mudou, o mês em que a virada aconteceu, o mês em que o impossível se tornou possível, o mês em que testemunhamos milagres financeiros que pareciam reservados apenas para histórias bíblicas. Gabriel, que cada dia deste mês traga uma nova surpresa financeira agradável, um pagamento inesperado aqui, uma oportunidade lucrativa ali, uma dívida cancelada acolá, um contrato fechado, um cliente conquistado, um investimento multiplicado, um aumento concedido, um bônus recebido, uma herança descoberta, um prêmio ganho. Que seja um mês tão abundante em manifestações sobrenaturais de prosperidade que eu perca a conta de quantas bênçãos recebi, que seja um mês tão generoso em provisões divinas que eu precise de ajuda para administrar tudo que chegar, que seja um mês tão próspero que se torne referência permanente de como Deus é capaz de transformar completamente a situação de alguém em apenas 30 dias. São Rafael Arcanjo,
Nesta conclusão poderosa da oração, aplica agora o toque final de cura sobre minhas finanças. Assim como completaste a cura de Tobias, retirando as escamas de seus olhos e restaurando completamente sua visão, remove agora as últimas escamas de cegueira financeira que ainda possam existir em minha vida. Cura totalmente minha visão para que eu possa enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Restaura completamente minha percepção para que eu possa discernir o que é investimento sábio e o que é desperdício tolo. Renova inteiramente minha perspectiva para que eu possa ver além das circunstâncias atuais e visualizar o futuro próspero que Deus preparou. Rafael, quero ter a mesma clareza de visão financeira que Tobias teve após ser curado, quando pôde ver não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, o quanto Deus havia sido bom com ele, como havia transformado uma jornada que começou em desespero em uma história que terminou em glória. Em nome do Pai Criador que possui todas as riquezas, em nome do Filho Redentor que comprou minha prosperidade, em nome do Espírito Santo capacitador que me unge para prosperar, em nome de São Miguel que guerreia por mim, em nome de São Gabriel que anuncia para mim, em nome de São Rafael que cura para mim, em nome de Jesus Cristo, o nome acima de todo nome, eu decreto. A riqueza está ativada, o dinheiro urgente está chegando, a abundância se manifestando, a prosperidade está estabelecida, as bênçãos estão liberadas, os milagres estão acontecendo, está feito, está selado, está consumado. Amém, amém e amém. Agora, permaneça em silêncio por um instante. Sinta o que está acontecendo aí. Essa paz, essa leveza, esse arrepio, não são coincidência. É o céu confirmando que o milagre foi liberado. São Miguel Arcanjo está diante de ti, espada flamejante, quebrando toda a maldição financeira, destruindo dívidas e cortando o mal que rondava a tua vida. São Rafael Arcanjo toca as tuas mãos agora e declara: tudo o que você tocar será abençoado. São Gabriel Arcanjo sopra do alto e anuncia: novembro será o mês da tua virada, o mês em que o dinheiro que estava retido começará a fluir. O Efatá 777 foi selado, e o decreto celestial foi lançado sobre a tua vida. Abra-te. Abra-te para os negócios que vão prosperar. Abra-te para as oportunidades que o céu vai colocar no teu caminho. Abra-te para o dinheiro que vai surgir de onde você menos espera. Nenhuma força do mal poderá fechar o que Deus abriu hoje. Nenhuma inveja, olho gordo ou palavra contrária terá poder contra o que foi abençoado, porque os três arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, cercaram tua vida com luz, proteção e prosperidade. Declare com fé nos comentários: eu recebo o milagre financeiro de novembro. Os três arcanjos já ativaram minha riqueza. E antes de sair, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta este vídeo e compartilhe esta oração com 3 pessoas, porque a bênção que você libera volta multiplicada para você. Hoje o céu se abriu sobre o teu mês de novembro. O Efatá foi ativado e os 3 arcanjos selaram tua prosperidade, tua vitória e tua proteção.